Faz parte, Paulo, esse ambiente virtual Faz para a parte, gente né? A gente ir se tá. acostumando. É muita competência junto, né, Nery, que a gente tem que ter. Com certeza. Então, gravando a partir de agora, o link está no chat. Outra coisa que eu vou pedir é para que todos mantenham o áudio desligado enquanto não estiverem falando, tá bom? Para evitar ruído no áudio da pessoa que está se comunicando. E a gente pode se comunicar, quem quiser falar, se inscrever pelo chat, tá bom? Vocês podem colocar o nome aí, que aí eu vou colocando aqui na ordem e vou abrindo a fala. Tá bom? Acho que era isso, as palavras iniciais, e passar para a doutora Hélia. Acho que Suzana também pode fazer alguma introdução nesse sentido, para aquilo que a gente vai discutir na reunião de hoje. Tá bom? Doutora Hélia, isso depois Suzana. Bom dia a todos, é um prazer, né, retomar as tratativas iniciadas, eu acho, a reunião no dia 10 de junho, salvo engano, e ficou acordado que os GAs se reuniriam e formalizariam esse projeto, né, de possibilitar os encontros virtuais, né, os encontros remotos entre os grupos de apoio à adoção, viabilizando a participação desses encontros para os pretendentes que residem em comarcas que não têm ainda GAs instalados. E aí, Suzana apresentou, eu acho que você deve ter compartilhado com todos, né, Suzana, o projeto. O projeto foi feito por todos. Por todos, exato, né? E agora eu acho que a reunião é a gente ver como viabilizar e efetivar isso em convênio com o TJPE, né? Porque pelo que eu li, a importância de fazer isso em conjunto com o judiciário para que tenha mais força, para que todas as varas também abarquem, né, essa metodologia nova de participação e pensar se a viabilidade de tornar a participação obrigatória, como já é feito por Recife, como é feito por Paulista, Jaboatão, e aí isso a gente tem que tratar, né? Então é isso. Suzana, passa a palavra para você. Eu não lembro se eu disse bom dia há pouco, pessoal. Se eu não disse perdão, vou dizer agora, né? E se eu disse, vou dizer de novo bom dia. E tem um amigo meu que diz que o que abunda não prejudica. Esse mundo virtual realmente nos confunde. E apesar de usá-lo tanto, eu sempre fico um pouco assim ansiosa, né? Quando eu vou falar por aqui, que eu não, se é coisa de psicóloga, tem várias aqui, né? Quando a gente não pode falar olhando no olho, né? Isso me deixa muito desarvorada, como diz o Luiz. Enfim, gente, como disse a Leide, né, não sei nem onde é que ela está, em algum quadradinho aqui, realmente é uma alegria muito grande para nós estarmos participando desse momento, né? Para mim, então, no alto dos meus 67 anos, isso aí é a glória, né? Tudo que nós sonhamos um dia, né? A Nery está aqui, não me deixa mentir, né? De todos esses anos, de nós podermos sentar dessa forma, né? Juntos com o tribunal, né? Com os atores sociais, dos atores do judiciário, né? E nós trabalharmos juntos caminhos, né? Para melhor prepararmos os nossos pretendentes, né, para nós melhor prepararmos pais, né, para nossas crianças e família. Então, realmente, isso me emociona muito, eu embargo a voz quando eu tenho que falar e realmente está sendo muito bom isso. O projeto ele foi construído por todos, Hélia, foi uma construção muito linda, tá? Que participaram muitas pessoas. A Tatiana não está aqui, ela teve um problema de trabalho agora de manhã, ela participou também bastante, né? Nós temos pessoas muito boas no grupo aqui, expert em projetos, né? Temos a tia Nery, que é professora de metodologia científica, aquela disciplina que a gente morre de medo. Então, ela vê toda a vírgula que você esquece, viu? Não perdoa uma. Eita, que eu já Mas sei ela para é quem eu vou muito... mandar corrigir as coisas. Aí. Manda para ela qualquer coisa de dissertação, tese, ela corrige tudinho. Então, foi muito bom essa construção, né? E, assim, estamos felizes com o que a gente conseguiu apresentar para vocês. Então, num primeiro momento, o que é aquele projeto, né? Nós hoje estamos entendendo como um projeto piloto, né? Para os próximos 6 meses, que serão esses 6 meses em que nós vamos, na verdade, aprender
O que será essa demanda que a gente desconhece, né? Eneri e eu tivemos a oportunidade de participar das jornadas pernambucanas, né, pelo interior do estado, e tivemos assim a oportunidade de conhecer algumas realidades e ficamos um pouco preocupadas com algumas carências, né, em alguns locais, né? Então, realmente estamos um pouco apreensivas com a questão do virtual, como será isso, né, nos interiores, né? Então, nós não nos assim, não colocamos muitas dinâmicas, porque a gente não sabe o que vai funcionar. Acho que num primeiro momento, nós termos as pessoas juntas para conversar já vai ser um ganho fantástico, né? E depois, à medida que nós vamos conhecendo essa trajetória, a gente pode inserir dinâmicas e metodologias, né? Para melhorar o projeto. Então, é um projeto piloto, né? E nós chegamos nessa fórmula, né, dentro daquilo que nós podemos fazer neste primeiro momento, né, que seriam em relação aos encontros de pretendentes, uma reunião mensal, onde nós nos dividimos, né, quem viu o projeto, né, deve ter lido, né, cada mês um dos 6 GAs mais experientes, foi um consenso, isso não é uma exclusão da turma, os próprios GAs mais jovens ficaram ansiosos, né, com a possibilidade de eles terem que administrar reuniões, não estando ainda tão bem seguros e preparados, né? Então, essas primeiras reuniões, elas serão também capacitação para os GAs mais jovens. Eles mesmos, né, esses mais jovens, se prontificaram a participar de todas as reuniões como capacitação. Achei muito bacana isso, né? Então, vocês têm ali o calendário que a gente fez, né? Nós já queríamos começar em julho, a primeira reunião colocamos para Recife, e cada mês tem um GA ali responsável pela reunião, né? Evidentemente que no primeiro momento acho que vamos estar todos, que a gente vai querer aprender como é que é, né? E vamos estar participando. Em relação ao pós-adoção, neste momento, apenas o GA de Recife está com esse serviço implantado. Havia em Paulista, mas nesse momento ainda não deram uma interrupção. Quem está com isso realmente implantado, neste momento, é Recife, né? E vários GAs estão se organizando, não é? Para isso. Então, ali, como é que a gente pensou? Nós vamos fazer um pool de profissionais dos GAs que vão coordenar as reuniões. Eu me voluntariei para coordenar esse trabalho num primeiro momento, nos próximos 6 meses, dada a minha maior experiência com o NAPA, né, que já vem de 2 anos no GA de Recife. Eu não pretendo fazer isso por muito tempo, eu sou uma pessoa que delega muito, e acho que esses primeiros 6 meses, eles serão também oportunidade de capacitação para todos aqueles do GA que participarem do NAPA, né? Então, a partir de 2001, a gente vai também distribuir esse trabalho, né? Não sabemos ainda como exatamente, porque no NAPA a gente tem a questão dos vínculos, né? Então, a ideia é que no futuro próximo, né, cada GA fique também responsável por determinadas regiões, nós pensamos nisso, né? Mas agora não é possível ainda. Então, o que nós podemos fazer neste momento é o que está no projeto, sabe, Hélia? E para começar, né? Então, conforme foi sugerido na última reunião, nós estamos nos organizando em relação a uma associação estadual. Temos até um nome, temos uma logomarca, uma sugestão de coordenadores, né, até nós estarmos devidamente institucionalizados, né, mas isso vai levar um tempinho, né, até que isso aí passa pelos trâmites, justamente considerando agora essa condição de pandemia. Então, eu levei o assunto para a diretoria da ANGAAD, né, e tenho a autorização da diretoria, né, de nós fazermos este convênio com a ANGAAD. E o que não será novidade, já foi feito em vezes anteriores, em projetos, né, capitaneados por Dr. Luiz Carlos, né. Então, ficaram muito felizes, devo dizer isso, né, na ANGAAD, com essa iniciativa, de novo um protagonismo de Pernambuco, que certamente será levado para outros estados, né? Então, estão assim investindo muito nesse nosso projeto, que também é piloto agora para a ANGAAD. Eles querem ver como é que vai funcionar aqui, estamos abrindo caminhos, não é, para sugerir em outros estados. Sugerir também que outros estados que ainda não têm
organizem as suas instituições estaduais e passem a funcionar da mesma forma. Então, como sempre, né, eu acho que nós caminhamos aqui em Pernambuco sob a égide da espada, né, da pá, né, e da enxada, abrindo as trilhas, como diz meu marido, né, vamos em frente. Né? Acho muito bacana isso. Né? Então, estamos aqui para a gente definir o fluxo desse projeto, né, para saber como é que as pessoas chegarão a nós, né? A gente precisa que vocês nos orientem agora, né? Como os pretendentes chegarão a nós, como nós vamos organizar essa dinâmica. Penso que deve haver um formulário de inscrição, como é que vai ser esse formulário, vai ser online? Eu fico me perguntando, os pretendentes vão conseguir fazer online? Dúvida, assim, que eu tenho, né? Que eu lembro que em Eneria ou em várias comarcas a gente participou, tinha gente que não sabia ler, gente. Né? Então, isso é uma realidade. Né? Eu não sei se mudou, né? Já faz alguns anos, mas talvez não precisamos ser tão assim, dramáticos, mas certamente pessoas com problemas, né, com a tecnologia. Né? Aí a vara vai ajudar essas pessoas, os acessos, como a gente vai fazer? Então, essas questões práticas que a gente precisa definir para a gente começar a trabalhar. Estamos prontos para o trabalho agora. Eu vou provocar Carla, né, como coordenadora adjunta, e Paulo também, o que eu acho que é fundamental para a gente já iniciar assim a efetivação desse projeto, não é? A gente sabe que para a formalização de um convênio, o convênio ele é feito diretamente com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, não é a coordenadoria. E aí ver, Carla, como é que é essa questão para viabilizar, né? No mesmo formato que a gente tem o projeto Adoção e Cidadania da Escola, né, Suzana? E aí ver, porque pela programação dessa minuta de projeto, a primeira reunião já seria no dia 8. Então, assim, está muito em cima, né? Não acho que teremos condições, porque... E aí vem assim... Eu entendo fundamental, mas veja, é a minha visão, não é? Dessa orientação já tornarem os juízos da infância e juventude vinculados, né, ao cumprimento dessa orientação para os pretendentes. E aí poderia se pensar inscrição online, como a gente faz no Pernambuco e Acolhe, né, que é o programa de apadrinhamento da SEJA, mas com a possibilidade daqueles que não têm, né, essa facilidade com com a internet, a tecnologia, permitir que eles façam essa inscrição na vara e a vara encaminha. Mas tudo isso tem que ser construído, né, Carla? E aí ver como é que é, a gente tem que levar isso para o presidente, né, para o nosso coordenador, né, o desembargador Estênio, e ver para a gente viabilizar isso, porque tem que ter o convênio, né, com o TJ. Com certeza, doutora Hélia. Essa questão a gente precisa primeiro compartilhar com o desembargador Estênio, para que ele possa realmente ter essa conversa, esse diálogo com a presidência, e pela coordenação a gente vê esse fluxo, que aí eu também fico preocupada, porque não é só a inscrição, essa entrevista, tudo, né, que eles falam que vai ter que ter. A gente tem que pensar nessas pessoas que não têm acesso à internet ou que têm dificuldade de ter o controle de utilização dos meios através da internet. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer bem miúdo, né? Não é tão fácil. Então, dia 8 realmente fica impossível a gente alcançar, porque seria já a próxima semana, quarta-feira. Então, a gente pode conversar agora com o NIAI e o planejamento da CIG para, em conjunto com o jurídico, a gente já formatar esse convênio. Esse termo, né? Doutora Hélia, deixa eu dar um passo atrás para saber se não seria, eu acho que uma coisa mais cadenciada. O que é que a gente teve a reunião do NIAI, né? Eu, Verônica, Cíntia e Sâmia, para discutir já esse assunto, já para fazer uma tempestade de ideias. Quais foram algumas questões que nós discutimos? Primeiro, será que não seria interessante, no lugar de, nesse momento, a gente já pensar no convênio, por exemplo, Recife e eu acho que Jaboatão, eu não lembro se outras comarcas, já tem como pré-requisito a questão da participação nos encontros dos grupos de adoção como pré-requisito para a entrada nos processos de habilitação. Por que a gente não começa primeiro com quem já tem essa previsão, né, de
a obrigatoriedade de X encontros, que já tem portarias judiciais que de alguma forma já regulamentam essa obrigatoriedade. E aí a gente começa apenas, minha ideia é começar com essas comarcas apenas nesse primeiro momento, acho que nesse semestre, sabe? Se a gente pensa em Recife, quantitativamente já é um número absurdo de pretendentes, né? Se você pensa em Recife, Jaboatão, não lembro se Paulista também. Paulista, né? Paulista, né? Também. Entra. Pronto. E aí a gente começaria com esses, divulgaria o calendário apenas para essas comarcas nesse primeiro momento. E aí a questão do fluxo que Suzana falou. Estou vendo, doutora Érica, que a senhora está querendo falar. Deixa eu só fechar a ideia. E isso até facilitaria, nesse primeiro momento, essa questão do fluxo, porque a gente poderia ter apenas um e-mail dos grupos, um e-mail exclusivo para essa questão das inscrições para participação nessas reuniões, tá? Um e-mail só para isso, que aí essas varas desse projeto piloto encaminhariam esses pretendentes para participação nesses encontros, e eu acho que ficaria mais fácil, é um volume grande, porque inclui Recife, mas ficaria mais fácil para a gente ir acompanhando esse movimento. E aí eu acho, doutora Hélia, a gente já conversou muito sobre isso, da questão da obrigatoriedade para o Estado, eu acho que esse momento da obrigatoriedade, na minha opinião, deve ser um segundo momento, porque a gente já começar com o Estado todo, com todas as comarcas, né? Eu me sinto mais confortável para avaliar uma coisa num primeiro momento mais reduzida, mas enfim, aí é uma opinião, tá bom? Aí, doutora Hélia e Suzana. Eu concordo com a avaliação, mas assim, a finalidade basicamente, né, maior desse projeto é permitir a capacitação, a formação dos pretendentes que não têm GAAs. As comarcas maiores, Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista, todas têm GAAs, eu acredito que continuem fazendo os encontros virtuais. Então, não iria trazer realmente um diferencial. Entendeu, Paulo? Eu entendo a preocupação, de repente não ser obrigatório, mas direcionar o juiz, e aí a gente sensibilizar os colegas. Eu não sei como é que está essa questão das jornadas esse ano, se realmente não vai ter, se vocês estão pensando, ainda não começou a pensar nessa possibilidade da jornada remota, né? A última reunião do doutor Silva era de não ter. E não houve possibilidade de jornada remota, porque a escola judicial, inclusive, está com relativa dificuldade com oferta de formações EAD. Então, provavelmente em 2020 não teremos, doutora Hélia. Que coisa, decepção. Suzana... Muita burocracia, mas tudo bem. Doutora Hélia, a senhora... Entendeu? Entendi. Só Suzana e depois Cíntia. E se inscrevam pelo chat, pessoal, tá? Para facilitar. Suzana e depois Cíntia. É mais fácil apontar o dedo. Veja, eu justamente, né, eu não fiquei entendendo agora, me confundi quando o Paulo começou a falar, porque o nosso projeto ele foi feito para atendermos a demanda dos locais onde não há GAA. Entendeu? Porque todos os outros GAAs estão com reuniões, né? Por exemplo, aqui na região metropolitana, nós temos as reuniões do NAPA online, temos as reuniões do GAA online, Olinda também está, Paulista está fazendo reuniões online, o Acolher de Jaboatão está se organizando também, né? Caruaru tem reuniões, né? Então, o nosso projeto é para aqueles locais onde não há GAA, entendeu? É para atender, digamos... na minha cabeça, o interior do estado, né? Digamos que com esse projeto nós atendemos todo o estado de Pernambuco em relação a encontros de grupo de apoio à adoção, entendeu? Nós vamos ter um encontro de grupo de apoio à adoção virtual, que é o que nós estamos chamando de EPAD, não é? E vamos ter um NAPA online para essas pessoas do interior. Essa demanda que a gente diz que não conhece, entendeu? A gente não sabe quantos que nós teremos no interior. Posso falar agora? Cíntia. Na verdade, o que a gente pensou é não fazer nenhum normativo tornando obrigatório. Porque como é uma coisa que está começando, a gente não sabe como é que vai se desenrolar. E assim, a gente acha que, na verdade, tem mais é que sensibilizar os outros magistrados do que tornar obrigatório. Porque uma adesão obrigatória nem sempre ela vai ser efetiva.
Então, o que a gente pensou? Em fazer um ofício, em fazer um e-mail, mostrando a experiência, falando da importância, compartilhando o relatório, novamente reforçando a questão do relatório lá do grupo de adoção. E agora, nós temos um problema que eu acho que a gente tem que pensar na solução. O negócio é das 7h30 às 8 da noite, às 8h30, não é isso? O que acontece? Esse horário não tem lugar nenhum que o fórum esteja aberto para dar essa assessoria que é necessária. Então, assim, isso é um entrave, que é uma construção que a gente tem que pensar em fazer junto. Mas posso, só interrompendo, mas talvez a experiência que eu venho tendo nas audiências remotas desde abril, né, quando a gente começou a fazer, o que é que eu percebo? Veja que o público da infância é um público muito carente, que não é a realidade, assim, da maioria dos pretendentes. Mesmo pessoas muito carentes, a gente vem conseguindo fazer as audiências, se não pela plataforma Webex, que é o que o CNJ disponibiliza, por ligação de WhatsApp, de vídeo de WhatsApp. Então, eu acho particularmente que não vai haver dificuldade para a grande maioria dos pretendentes. Hoje é o meu e as pessoas estão se adaptando, né, com essa pandemia. Eu não vejo dificuldade aí. Agora, eu concordo em não tornar obrigatório. A gente tem que sensibilizar os colegas. Seria ideal se houvesse as jornadas esse ano, porque a gente poderia entrar com essa sensibilização nesse tema. Mas, se não, um ofício, e até nesse ofício, informar um link, como a gente faz agora nas audiências remotas. A gente grava as audiências e gera um link pelo Google Drive, que a parte ela pode acessar. E, de repente, fazer um vídeo com relatos dos GAAs, para sensibilizar os colegas da importância desses encontros, dessa formação dos pretendentes. E eu acredito que a maioria dos colegas vão, se não todos, irão aderir. Entendeu? Eu entendo assim, criar, de repente, um acesso, como acontece no Pernambuco e Acolhe, para fazer a inscrição, até porque as comarcas do interior, nós sabemos, são pouquíssimos servidores. Nós ainda temos o agravante de que, pela Instrução Normativa 18, que saiu agora, que disciplina o retorno gradativo do funcionamento presencial, quem é grupo de risco ou mora com pessoa de grupo de risco não vai poder. Então, assim, na prática, teremos poucos servidores para atender ao público. Então, a gente tem que trabalhar uma forma que facilite, não é? Eu acho viável, né? Vamos pensar nisso. O que é que vocês acham? Deixa eu ler aqui uma coisa que a Neri postou no chat. Acredito que ofício encaminhado aos magistrados não vai sensibilizar, mas marcando uma reunião para falar diretamente com eles. Eu acho que essa é uma preocupação que a Neri tem, que acho que vai ao encontro do que a doutora Elia estava colocando. Talvez a gente tenha necessidade de fazer algo mais direto, né? Talvez não formativo, como a gente queria fazer com as jornadas, que é o que a gente geralmente faz, mas o meio termo talvez seja uma reunião, né? Convocar, a gente consegue ser mais de 100 pessoas participando de uma reunião e aí apresentar já um fluxo, né? Já apresentar uma coisa mais formatada, escutar os magistrados também em relação a isso. Eu acho que essa sugestão de Eneri, ela é bem... Eu vi que a Eneri está levantando a mão, Charles também. Deixa eu só complementar com uma coisa que Cíntia já começou a tratar, porque no projeto tem escrito assim, na página 7, que as comarcas garantam a participação de quem não utiliza as tecnologias. E a gente ficou preocupado de como é que as comarcas poderiam garantir essa participação, né? Seria abrir o fórum para a pessoa participar lá, né? Eu concordo com a doutora Elia que a maioria já tem esse acesso. A gente não teria muito problema com isso. Mas depois eu queria ouvir quem elaborou o projeto, só o que é que vocês estavam pensando nessa parte, que das comarcas garantirem a participação de quem não utiliza as tecnologias, né? Como é que seria esse suporte? Aí vamos só dar a palavra para a Eneri e depois para a Charles, que levantou a mão aqui. Bom dia a todo mundo, de novo. Veja só, pessoal, eu acho que, como eu falei, né, só reforçando o que eu falei lá no chat, eu acho que papel, ofício,
eu acho que não sensibiliza, sabe? Eu acho que teria que ser uma coisa mais híbrida mesmo. Por exemplo, marcando essa reunião, na própria reunião, aí eu concordo com a doutora Hélia, inserir alguns vídeos dos GAAs se colocando, falando alguma coisa, né? Mostrando a experiência dos GAAs. Eu acho que isso vai sensibilizar muito mais do que meramente a coisa formal do papel, sabe? É isso que eu acredito. Beleza, Nery, obrigado. E assim, a preocupação, só para complementar essa questão que Paulo colocou agora, realmente foi uma preocupação grande enquanto o grupo estava fazendo o projeto, não é? A preocupação de como essas pessoas iriam ter acesso, porque a gente sabe muito bem que tem a questão das pessoas que não sabem ler. Então, se as pessoas que são letradas, alfabetizadas, têm problemas com relação à tecnologia, imagina essas pessoas que muitos deles são de sítios. A gente teve essa experiência com as jornadas, né? As pessoas bem simples, que tinham até vergonha de falar. Então, como a gente consegue chegar a essas pessoas? Essa é que é a grande preocupação da gente. É isso. Okay. Charles e depois Suzana. Oi, gente. Eu queria assim, contribuir resgatando algumas coisas que eu acho que participei junto com Suzana, com a Nery, com Tatiana, dessa proposta inicial do projeto. E assim, eu vejo que a gente pode ajustar, né? A gente não fez um projeto assim fechado, né? Tudo pode ser ajustado. Então, por exemplo, uma das coisas que foram destacadas pelo grupo é a questão da acessibilidade, que a gente está falando assim de tornar, né, de permitir. A gente não pode criar uma proposta que vai ser excludente, né? Então, assim, o curso que a SEJA está organizando, por exemplo, de formação de pretendentes, ele considera, eu acredito, essas famílias que têm dificuldade tecnológica, porque também vai usar uma plataforma, né? Então, a gente está numa condição excepcional e, assim, é em razão dessa excepcionalidade que a gente vai ter que criar alguma estratégia. Eu penso que realmente foi positiva a observação que alguns colegas fizeram no sentido de não avançar no degrau da escada, né? A gente hoje, em certas comarcas, a maioria delas, o estado, eles não têm nenhuma obrigatoriedade de presença porque não tem grupo de apoio nas cidades, né, nas comarcas. Então, a gente, nessa proposta inicial, os 10 grupos, eles estão permitindo uma preparação das pessoas, né, dos pretendentes, e essa preparação, ela não precisa vir de uma forma impositiva, né, de uma forma que vai colocar a situação como obrigatória, inicialmente. E a gente poderia aproveitar esse período que a gente está fazendo essa avaliação desses 6 meses, digamos, daqui por diante, para, nesse período, ser facultativo, né, mas ser uma recomendação. E aí eu acho que essa coisa da recomendação ajuda muito na sensibilização do grupo, né, dos magistrados e tal. Isso a gente se dispõe e reúne com os grupos, né, para poder buscar vídeos. A gente já tem muitas falas sobre a importância do grupo de apoio para as adoções e tal. E também, aí como Suzana comentou, a gente tem um documento, tem um estudo que foi feito pelo GT que relacionou, né, identificou questões muito pontuais, entre elas a questão do papel do judiciário, o papel do GAS e dos outros elementos ali do sistema de adoção. Então, isso tudo eu destaco porque eu acho que é válido. E aí, sobre a questão que eu acho que foi pontuada também do horário, né? O horário ser fora do horário judiciário, a gente ajusta, tenta ver aí com os colegas um horário que seja dentro do intervalo aí de atendimento do judiciário, se for necessário para dar um suporte, né? Porque a gente pode considerar que, dessa forma, a gente não estaria, essa assistência não seria uma assistência excludente, né? E uma vez que a pessoa tem a informação, nas outras sequenciais, né, ele mesmo já tem autonomia de agir, de acessar, de contactar. Então, são esses os pontos que eu queria falar, assim, que eu acho que nesse momento vale a gente ter um pouco de cabeça mais aberta para tentar criar uma proposta efetiva, real, concreta, né? Se pela experiência aí os colegas dizem que um ofício talvez não resolve, sei lá, talvez uma reunião mesmo propositiva, né, seja algo talvez mais sensível e efetiva. É isso, gente. Bom, Charles, Suzana?
Algumas coisas que eu iria dizer já foram contempladas, né? Justamente Charles mencionou essa questão do horário, né? Que eu penso que talvez a gente poderia reajustar. E eu acho que a gente precisa, concordo também plenamente, em não fazer obrigatório no primeiro momento, mesmo porque nós estamos num processo de implantação, né, e de entender a demanda, né? Eu penso que isso é um passo a passo realmente, né? Recomenda, né? Eu acho que vindo a recomendação da CIG já é um forte incentivo, né, aos juízes, né, de fazerem isso. Eu penso que também está cada vez mais claro, né, a partir do que a gente verifica nos ENAPAs, não é? A Hélia participa, né, assim, muito de perto, né, deste movimento, participa dos grupos, dos juízes nacionais, não é? Está cada vez mais claro e mais contundente no entendimento dos magistrados de que é importante, né, intensificar este preparo para adoção, a importância do pós-adoção e também a grande contribuição dos grupos de apoio à adoção. Isso eu acho que está muito claro, né? Uma outra questão assim que eu queria colocar, eu penso que a gente precisa veja, jamais a gente vai contemplar todo mundo, né, pessoal? Então, eu acho que quando nós dizemos assim, as varas precisam nos auxiliar, né? Eu não sei qual é a palavra que foi usada no projeto, garantir a participação, é no sentido de que as varas auxiliem esses pretendentes nas instruções em relação a como acessar a plataforma, como entrar. Inclusive, eu tenho o Zoom também, eu posso disponibilizar, se é fora do horário, meu Zoom, isso gente, é só uma questão de agendar a reunião, né? E são detalhes que a gente pode acertar, né? E eu acho que a gente tem que, como diz o Charles, abrir a mente, né? Na minha entendimento, é flexibilizar. Nunca nós vamos ter 100% perfeição, nunca nós vamos contemplar todos, mas imagina se nós conseguirmos que 80% das pessoas do nosso interior tenham esse atendimento, a gente já avançou um bocado, né? Então, eu sei que tem pessoas que não sabem ler, eu mesmo me preocupo com isso, mas eu sei também que a grande maioria hoje já sabe, e essa questão da tecnologia, né? Sempre tem alguém que tem um filho, um neto, né, que vai saber e que vai ajudar, né? Então isso é incrível, né? Nas nossas reuniões virtuais as pessoas estão participando, né? Então eu não escutei, a não ser que alguém tenha escutado, eu não posso porque eu não tenho. Eles dão um jeito de participar. Né? Eu tenho uma, eu não sei, mas a minha filha sabe, né? Então a gente dá um jeito, tem que começar a fazer, né? E depois a gente vai adaptando, né? Vai começando e vai adaptando. Né? Eu acho que é uma construção realmente, você tem que começar construindo por uma base, por um fundamento, né? Que nós sabemos qual é. E vamos em frente, o resto a gente vai arrumando. Tem que ter flexibilidade para ir arrumando, né? Ok. Carla, depois Fabrícia, depois doutora Hélia, nessa ordem. Carla, tu tem que abrir teu áudio. Agora. Desculpa, gente. Desculpa. Então, eu achei muito pertinente todas as falas, as preocupações levantadas, em especial o que Charles e Suzana colocaram agora. Eu acho que é fundamental a gente pensar nesse miudinho e nessa flexibilidade que a gente tem no momento, né? Que de toda forma é um projeto, mas que a gente pode adicionar ou retirar o que não tiver bacana dentro do que pode ser possibilitado a prática. Mas a questão do ofício, eu acho que é o primeiro momento a gente sensibilizar, sim, os juízes com eles, no sentido de ser um ofício circular convite, dando alguns dados, dando a ele informações que já vão, de toda forma, abrindo esse momento de sensibilização. Lógico que essa reunião, ela foi perfeita, Paulo, a ideia, e de doutora Hélia a questão dos vídeos, acho excelente. Mas esse ofício, ele é um abrir a porta, é dizer assim, estou aqui, estou com essa proposta, e aí? Então, para não ser pego de surpresa, porque às vezes eu vou fazer o quê nessa reunião? E às vezes não tem nenhum interesse de participar e coloco uma outra pessoa para participar. E eu fico muito receio disso. A gente que está na prática do dia a dia, a gente sabe, tem juízes que realmente vestem a camisa e que, no primeiro momento, a proposta que chega, eles acolhem. E outros, eles ficam muito pensativos, reticentes. Então, eu acho que, só colocando esse meu ponto de vista do ofício circular sair como um convite e com alguns dados
importantes que, de toda forma, já vá sensibilizando, certo? Como a gente está falando, é um projeto piloto para os próximos 6 meses, então a gente tem como ir avaliando e reorganizando isso. Se caso houver alguma brecha, alguma coisa que não ficou bacana, a gente vai tentando. É um momento inicial para todo mundo, é um momento novo para todo mundo, para a CIG, para os GAADs, para os juízes, então a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso, para que as pessoas não se sintam tolhidas no que já vem fazendo, e a gente vê que esse é um instrumento que vai somar. É como a Suzana colocou, se 80% das pessoas tiverem acesso a isso, já damos isso como um sucesso absoluto. Então, assim, quanto mais aderirem, melhor. E aí eu acho que o momento nosso agora é a gente pensar nesse miudinho. Eu acho que essa realmente vai ser a segunda reunião, mas com espaço para outras, que a gente vai ter que sentar e detalhar, né, melhor. Ok, Fabrícia, doutora Eli e depois Priscila. Fabrícia, você está... Me escutam? Pronto, Me escutam? te ouvimos, Fabrícia, pode dizer. Eu estou com máscara que eu estou na estrada. Vejam só, pela minha experiência de trabalhar em promotorias pequenas, onde elas se estabelecem dentro do fórum, em comarcas únicas, eu assim acho interessante também agregar o CAOP, a Infância e Juventude, para que o CAOP pudesse sensibilizar também os promotores, porque em cidades muito pequenas as pessoas procuram as promotorias para saber sobre a adoção, não é? Pela minha experiência de 8 anos numa cidade muito pequena. Então, existe o CAOP, a Infância e Juventude, que dá o suporte ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, e eu acho que o Ministério Público poderia se inserir também, né, para dar esse apoio e encaminhar as pessoas e facilitar o acesso também a essas mídias, né, a essa parte aí digital. É como eu vejo, que até os servidores também não têm muita apropriação do assunto. E muitas vezes é o Ministério Público que acolhe e orienta sobre a adoção. Essa é a minha experiência assim, profissional, porque eu sou técnica ministerial. E aí foi o que eu acompanhei, numa cidade muito pequena. Então, eu acredito que isso se repita nas cidades do interior muito pequenas, onde a sala do Ministério Público é dentro do fórum. Várias únicas, não é? É isso. Beleza. Obrigado, Fabrícia. Doutora Hélia? Nesse contexto que foi repassado, né, eles que já falaram, não seria o caso de a gente casar o ofício e a apresentação desse projeto, não é, com a orientação a título de sugestão de adesão, né, pelos juízes, e já designar no ofício de apresentação esse dia para a reunião de apresentação, não é? Porque eles iriam, tanto eles como as equipes, entender a razão dessa nova orientação do tribunal, não é? Porque quem não tem expertise na matéria, quem não atua no dia a dia da infância, talvez não entenda a importância da preparação dos pretendentes, já que o volume das adoções são menores, a gente ainda tem a questão das adoções diretas, e eu acredito que quanto mais preparados os pretendentes, essas adoções diretas, né, que a gente sabe que ainda é uma prática, elas diminuirão também, porque eles próprios terão a consciência da importância do cadastro. Aí eu acho que a gente poderia fazer as duas coisas, né? Uma não exclui a outra. Um ofício de apresentação e já a marcação dessa reunião remota, e também a gente já pensar na formatação desse projeto do convênio, né? Para apresentar ao desembargador Stênio e, por sua vez, ao presidente do tribunal. É isso. Priscila e depois Suzana. Eu fui bem, como é que eu vou dizer? Fabrícia colocou muita coisa aqui que eu ia colocar. Eu acho que
o nosso público, Suzana também, o nosso público nesse primeiro momento não devia ser Recife, Olinda, eu acho que o nosso público devia ser vara única, sem regional instalada. São nessas varas únicas pequenas que a gente tem milhões de dificuldades de habilitação de pretendente. Eu acho que fazer reunião com o juiz de vara regional, esses deviam ser os últimos, porque ele já tem uma propriedade imensurável sobre o assunto. Esse, se a gente mandar um ofício de orientação, se ele tiver o conhecimento do curso, com certeza vai aderir. Mas o juiz e os servidores de varas únicas, sem regional instalada, porque quando tem regional instalada, também muitas vezes eles encaminham para a regional e se resolve. Que tem a estrutura, tem a equipe, tem um magistrado que entende, mas as varas únicas sem regionais, eu acho que a gente vai fazer um levantamento e começar por elas. São as varas que, como a Fabrícia colocou, encaminha para o Conselho Tutelar, eu já vim encaminhar até para o hospital. Então, assim, eu acho que o início devia ser com esse público, porque é esse público que eu acho que realmente precisa de nossa atenção, de nossa disponibilidade, do curso. Eu acho que esses juízes deviam ser os primeiros a participarem. É isso que eu queria colocar. Obrigado, Priscila. Suzana? Eu só queria, assim, mencionar em relação à data, né? A data que nós colocamos no projeto é uma data hipotética, né? Digamos, dia 8 de julho está muito em cima. A data, vocês decidem, não é? Se tem que passar... Eu imaginei que a gente poderia começar sem o convênio, mas se tem que ser com o convênio primeiro, essas datas, elas poderão ser acomodadas de acordo com a possibilidade, né? Vocês vão indicar essas datas, né? Eu penso que o projeto, ele mostra, não é? A nossa disponibilidade, estamos aí prontos a ajudar. E agora vocês definem, né, a partir de quando, ou com quem, né, dentro do que é mais interessante. Não tem aí como definir isso, né? Eu acho que a Priscila colocou bem, né? Se é com vara única, se é com... Eu sei que em algumas varas regionais não tem GAA, né? Então ali também tem demanda, né? Então, na nossa cabeça, o projeto é para locais onde não há GAA, né? Então, vocês é que vão nos indicar o público dentro da necessidade que vocês percebem, né? Que vocês têm mais condições de ver, né? Que a gente não tem esse quadro, não é? Doutora Hélia? Eu até concordo com a Suzana de que, assim, essa formação dos pretendentes, ela pode até ser feita até sem um convênio formalizado com o TJ, mas é imprescindível que haja adesão dos juízos da infância e juventude, até para sensibilizar, para convocar os pretendentes na hora em que eles ingressam com pedido de habilitação. Então, a gente pode pensar nisso, né? Eu acho o convênio muito importante, até para fortalecer essa orientação a ser dada aos colegas, mas acho que também pode ser começado, como já vem sendo feito nos GAAs aqui, não é? Atualmente, vocês estão fazendo as reuniões remotas, mas a gente tem que parar e pensar nisso, né? A equipe, a coordenadoria, né, Paulo e Césia, que formatam, e também com apoio, né, Neri e o restante dos GAAs, para a gente formatar um projeto de apresentação do convênio. Mas também acho que pode ser feito. Agora, é imprescindível essa apresentação, assim, na minha opinião, para os juízes, para que eles entendam, né? Pessoal, a gente está com... Tem alguém inscrito que eu não vi? Não? Então, vou só tentar amarrar aqui alguns pontos que eu acho que a gente está se encaminhando para ser alguns encaminhamentos, né? Com perdão da redundância. Mas a gente está conversando sobre a questão de um ofício circular com uma reunião virtual. Parece que são coisas complementares. Tem algumas sugestões que nessa reunião virtual haja relatos, né, de GAAs. Eu já votaria, a gente pode conversar, que não só de relato, haja participação. Acho que podia ter um representante falando nessa reunião. Eu acho que algumas falas foram muito otimistas, ou eu sou um pouco mais realista / pessimista. Eu acho que essa sensibilização ainda é muito necessária. Eu acho que tem muito magistrado, colega que ainda não entendeu,
né, de equipe técnica, a importância dessa participação dos GAAs no processo de formação de pais e mães adotivas. Eu acho que a gente ainda tem que bater nisso, porque, no meu entendimento, a mudança dessa mentalidade é que repercute na adesão ao encaminhamento, já que vai ser voluntário nesse primeiro momento. Então, eu acho que devia sim participar. Márcio deu uma sugestão aqui no chat, que eu achei muito boa, por exemplo. Doutor Ricardo, lá em Paulista, tem grupo de adoção, entende isso. Então, eu acho que são duas falas que são bem importantes. É a fala do lugar do grupo de adoção, porque é quem vive, mas talvez no juiz também falar disso é importante porque provoca a identificação, né, entre os pares. Então, eu acho que são duas falas que nessa reunião a gente podia estar pensando nisso. E tem a questão do convênio, né? Então, a questão do ofício, a questão da reunião e a questão do convênio, que a gente também pode aprofundar mais, se nesse primeiro momento a gente pode fazer concomitante. Começa a fazer já algumas reuniões, faz a reunião com os juízes, eles já indicam, e concomitante o convênio está sendo elaborado, porque a gente sabe que tem um tempo, e aí a doutora Elia acho que pode depois falar melhor sobre isso, ou se a gente tem que esperar formalizar o convênio para começar as indicações mais formais, né? Então, acho que são coisas que a gente tem que, nessa reunião de hoje, ainda discutir mais. Tem Carla inscrita e Márcio. Carla e Márcio. Vai lá, Carla. Pode abrir teu áudio. Teu áudio está fechado, Carla. Pronto. Paulo, não esquecer de anotar aí a questão de sensibilizar os promotores, como falou Fabiola, né? Uhum. Porque, de toda forma, o CAOPIG ele pode ser um grande aliado de todos nós. Uhum. Acrescentei aqui, beleza. E esse mapeamento, como Priscila colocou, de verificar onde tem os GAAs, onde não tem, porque, como Suzana disse, a ideia é fazer onde não há GAAs, mas isso não impede que os outros utilizem, né, do curso. Então, a gente tem que ver esse mapeamento também. Ok. Mais alguma coisa, Carla? Não. Eu estava só anotando aqui algumas coisas e verificando que você já fez uma lista aí, não é isso? Uhum. Então, aí é só para completar. Ok. Então, Márcio. Oi, bom dia novamente. Eu ia falar justamente sobre isso que o cara falou, né, promotores, eu ia falar, e o Ministério Público, né? O Ministério Público tem que ser, eu acho que paralelamente deve ser convidada, né? E até assim, para poder participar, já que eu até diria, não sei se é questão da Defensoria Pública, eu não sei como é que seria o alcance da Defensoria Pública também, já que ele entra no processo também, né? No caso, eu não acho que não, perdão, não da adoção, não é o caso, Defensoria Pública. Mas assim, eu pensei doutor Ricardo, né, porque eu fiquei pensando assim, até porque a gente brinca com ele um pouco, porque ele diz, o senhor é a Globo, tudo que é questão de entrevista, chama ele, né, então ele está conhecido praticamente o Pernambuco todo, né. Então, em relação a algumas entrevistas, fala sobre a infância, ele sempre está no meio, né, a gente até brinca com ele que é o juiz global, que a gente chama ele. Mas quando eu sugeri o nome dele, eu nem consultei ele, mas tenho certeza que ele abraçaria com certeza essa experiência, né? Um representante na área jurídica falando sobre a experiência e com o apoio do GAP, né? É isso. Obrigado, Márcio. Tem alguém inscrito? Não? Vivente só comentou aqui que o doutor Ricardo só pede para a doutora Elia na Globo. Nada, ele é top. Ele é professor, ele fala 10 vezes melhor do que eu, ele é top. Ele topa assim, o que a gente pedir para ele abraça a causa. Na dúvida, coloca 6 horas da manhã. Na dúvida, coloca os dois, viu? A gente tem dois. Bota os dois. Hoje, 6 horas da manhã, chamaram ele para fazer entrevista, para falar sobre a autorização de viagem de crianças. 6 horas da manhã, ele foi lá e disse, eu não posso ir para o aeroporto. Não, a gente vai para sua casa. Ele foi relatando isso para a gente. Legal. Carla está inscrita.
A questão das datas, Paulo, também seria interessante a gente verificar, já que dia 8 de julho está sendo colocado como muito em cima, né? Para a gente sensibilizar. Então, pensei talvez em agosto, porque a gente vai ter que sentar para fazer essas organizações, que como eu falei desde o início, esse miudinho, e que não depende só de um setor. A gente sabe que em tempo de pandemia está difícil a gente andar no mesmo ritmo que outros setores do próprio tribunal estão, né, caminhando. Então, seria interessante a gente repensar nessa data para agosto. É uma sugestão. Aí eu queria que alguém aí se colocasse com relação a isso, porque a gente vai ter que fazer um cronograma dentro da própria CIGEN, não é isso? Ô, Carla, isso vai envolver... Veja, desculpa estar interrompendo. Felipe mandou uma mensagem há pouco aqui para o meu WhatsApp, da Coordenadoria. A previsão de início do curso EAD à distância é dia 8 de julho, não é isso? Segundo ele, a primeira turma será dia 8 de julho. Eu sei que já foi encaminhado um ofício anterior, até pela SEJA, para os juízes, pedindo a relação dos pretendentes, né, que ainda não fizeram. Vocês vão mandar algum ofício circular, dando ciência do cronograma das turmas do curso EAD para os juízes? Sim. Agora, ele ainda não tratou isso comigo. Ele disse que ia tratar hoje, depois dessa reunião. Então, eu estou sem essas informações, mas... Eu pensei que... requintadas. Não, pelo menos uma apresentação inicial, não precisa ser esse e-mail já com o ofício já com a data dessa reunião virtual da apresentação dos cursos, né, das reuniões à distância com os grupos de apoio à adoção. Mas, de repente, nesse e-mail informativo das datas do curso EAD, como são questões que andam juntas, né? A formação pela vara e os encontros, já lançar essa nossa proposta, a proposta que está sendo estudado junto com os GAAs, já esse projeto, já dá e que será encaminhado daqui a alguns dias um ofício mais explicativo. O que é que vocês acham? Já seria uma introdução para essa questão. Sim. Eu marquei reunião, estou marcando reunião com o Keila justamente para a gente ver essa questão desse início, doutora Hélia. Porque agora que nós estamos terminando de pegar as ferramentas da tutoria e nós temos que repassar essas ferramentas, ou seja, a gente tem que repassar essas instruções para as pessoas que vão ser tutores. Carla, essa data foi o NAGP que definiu? Não, eu estou sem saber. Eu vou ter essa reunião após essa de hoje, nossa. Então, doutora, ela está me passando em primeira mão. Eu não estou com esses dados. Porque, na verdade, nem eu tenho essa informação, que inicia o curso dia 8. Eu não tenho essa informação. Ele passou... Deixa eu ver se eu entendi errado, viu? Mas... Ele passou agora, né? Eu realmente estou sem essa... Ele disse aqui... Deixa eu ver aqui. Pronto. O início ficou previsto para a quarta, dia 8 de julho. É previsto, né? Esse previsto... Não, eu achei um pouquinho, né? Por isso que eu disse, não. Então, tá bem dinâmico, assim. Eu vou dar mensagem para a gente ver as turmas ainda. Acho que não sei se tem bem data, não. Também não recebi essa eu data, acho que, na verdade, não começa semana que vem. Quando pensa dia 8 é segunda, né? Semana que vem agora. Quarta-feira. Na verdade, não segunda, é quarta-feira. Mas, assim, eu e Keila vamos estar reunindo, que a gente vai estruturar e a gente vai ter uma reunião também com a pessoa da CETIC que está colocando curso na plataforma, eu e Keila. Então, assim, tá para sair, digamos que tá no forno, mas não sei se sai dia 8 não, viu, doutora? Eu acho ótimo que não saia dia 8, porque a gente vai ter tempo para amadurecer e lançar nesse primeiro para vocês encaminharem, né, o ofício. Isso. Exatamente. Agora, saindo o curso finaliza em uma semana. O pretendente, em uma semana, ele consegue concluir o curso. Então, eu acho assim, ele concluiu o curso... Eu acho que na semana seguinte ele já pode começar a participar dos encontros do GAA. Não sei o que vocês acham, mas eu acho assim, para a coisa ficar fluida e não dar espaço de tempo, para ele continuar sendo maturado, né, na temática, na sensibilização.
Então, a gente mantém. Depois da reunião com Keila, eu compartilho com vocês o que, que a gente... Cíntia, nessa ótica, aí eu pergunto a vocês, né, Paulo, Carla, nesse contexto, digamos, da gente conseguir firmar uma parceria entre os colegas, e aí, Suzana, eu pergunto, vocês acham imprescindível o convênio do TJ, ou se a gente conseguir fazer numa sensibilização, ofício, apresentação, porque convênio a gente sabe que tem toda uma burocracia até se efetivar. A assinatura da presidência, passa pela assessoria jurídica, não só da coordenadoria, mas também da presidência. Então, às vezes, demanda um tempo, não é? Que é a própria burocracia, né, do serviço público. E aí eu me pergunto, e aí eu pergunto a vocês, é imprescindível ou a gente pode trabalhar de outra forma? Veja, não, por nós não é imprescindível, Hélia. Nós, gases, estamos acostumados a fazer as coisas voluntariamente, não é? Com responsabilidade, né? E com investimento afetivo. Se vocês querem alguma coisa amarrada, agora passou pela minha cabeça, me lembrei do nosso ENAPA em 2008, doutor Luiz Carlos fazia termos de cooperação técnica, que não é um convênio, né? Se vocês querem, por exemplo, fazer um termo de cooperação técnica com a ANGAD, que é uma coisa assinada rápida, né? A Sara, que é a presidente da ANGAD, já está licenciada, que ela está em tratamento de saúde, mas Cláudio Medeiros, é aqui de Natal, ele está assinando pela Sara, né? Num instante, a Suzana, se precisar, eu vou lá. Eu vou lá e assino no TJP, tá? Então, se quiser, nós não precisamos. Agora, se vocês precisam uma amarração oficial, acho que um termo de cooperação técnica poderia suprir neste momento, entendeu? Isso fica a critério de vocês, Hélia. Para nós não precisa. Não, palavra dada, palavra assumida. E aí, Carla, o que é que tu achas? Eu posso conversar com a consultoria nossa jurídica, por sinal, Maria Alice está de férias, só volta dia 15. Mas eu acho que não impede eu tirar essa dúvida com ela. Se teria algum problema não ser convênio ser um termo de cooperação técnica, pela simplicidade que é. De toda forma, eu vou ter que ver isso, eu não posso agora... Eu lembrei agora que tem aquelas questões que os tribunais se preocupam, né, com a questão trabalhista, né, que nós vamos cobrar horas extras, horas trabalhadas, essas coisas, né. Nós temos na ANGAD um termo de voluntariado, né, que, por exemplo, nós, voluntários da ANGAD, assinamos com a ANGAD, né, isso também poderia ser um documento aí, posso até conseguir cópia se for necessário, né? E esse termo de cooperação técnica não precisa ser assinado pelo presidente, Carla? Eu acredito que não, só com as partes envolvidas, que seria o coordenador e o ANGAD. Aí dá muito mais agilidade, né? Sim, com certeza, porque aí não precisaria passar pela consultoria aquele trâmite que a senhora já sabe. Exatamente, eu acho que... Agora, se por acaso eu não conseguir de Maria Alice essa informação, eu também posso tentar com a consultoria jurídica do tribunal, passar um e-mail questionando se existe essa possibilidade, sem respingar nenhum tipo de problema para ambas as partes. Só tem alguns inscritos, temos Márcio, Emilene e Fabrício, e depois Suzana. Eu só queria completar para não fugir... Vai, Suzana. Aí depois vai para Márcio. Uma coisa que me ocorreu, a gente poderia assinar para esses 6 meses o termo de cooperação técnica, e aí para o ano que vem, que seria o período experimental, né? E aí, a partir de 2001, faz o convênio, né? Poderia ser essa a proposta, né? Só para excelente. Aí, tá? Okay. Eu vou levar também. Uma justificativa, não é, Carla? Porque o termo agora, que nós estamos avaliando as necessidades, né? Então, nesse espaço de tempo, seria um termo, e em 2021 assinaríamos o convênio. Convênio. Então, nós estejamos já com a PEGA organizados. A PEGA... Perfeito. Márcio? Oi, só para reforçar o que falou, né? Que ela está falando para representando todos nós também, mas assim, eu acho interessante, mas esse mês, mesmo que não seja dia 8, pode ser outro dia, com certeza, mesmo que seja informalmente, nós realizarmos esse encontro, apenas para fazer ter um termômetro de ver como é que vai ver
de onde vai vir as pessoas, como vai vir as pessoas, claro, com o incentivo de um ofício, né, de uma sensibilização por parte da equipe da CIG, poder a gente sentir, mês de julho, meio que seja informalmente. Eu acho que não tem empecilho em relação, ao meu ver, para isso não. Certo? Emilene? Com relação ao convênio, me fez pensar, eu concordo quando a Suzana fala que a gente pode ficar no termo por enquanto, e 2021 até é o período que a gente está maturando, né? Mas o convênio talvez ele seja conveniente também da gente pensar da obrigatoriedade, porque aí ele deixa as coisas mais amarradas, né? Então, penso eu que a gente estava falando da questão da maioria ter acesso, mas aí se a gente está falando da perspectiva de atitude adotiva, a gente precisa considerar também as minorias, né? Então, há a possibilidade de pessoas que não tenham acesso, a possibilidade também, acho que futuramente a gente vai precisar avaliar a necessidade de um intérprete de Libras, por exemplo, talvez a gente venha a necessitar. Então, vai haver alguns ajustes, penso eu, e aí não só a gente está amadurecendo explorar isso no universo online, como também quais serão as reais necessidades. E aí, vindo o convênio, penso eu que a gente vai até lá ajustando o projeto, vai buscando melhorias para o convênio também já ser lançado de forma amadurecida e funcionar a partir de então a todo, né, na sua complexidade e no que ele exigir da gente. Ok, Milene. Fabrícia? Você tem que ligar o áudio, Fabrícia. Pronto? Pronto, agora sim. É só uma dúvida. Em relação ao curso obrigatório para os pretendentes, só para eu me atualizar, porque o interior tem muita dificuldade de achar um local que tenha esse curso. Atualmente tem um cronograma, é pela vara regional, como é que isso está sendo feito? Porque no interior mesmo, os pretendentes têm muita dificuldade. Quem aqui quer esclarecer? Aí é uma dúvida. Uhum. Nós fizemos uma sondagem com as equipes interprofissionais e mandamos ofício, não foi isso, doutor? Eu acho que foi até a Sérgia que encaminhou o ofício, né, doutora Hélia? Foi, mandamos. Pode falar. Vale aí, Mirela e Priscila. A gente mandou um ofício, né, para todas as varas, para que informassem os pretendentes que ainda não tinham realizado o curso de formação. Vai, E que tinham disponibilidade para fazer em EAD, né? Isso, a gente mandou o ofício com todas as orientações. Agora, sim, alguns casos, alguns pretendentes vieram procurar a gente diretamente. A gente remeteu para as comarcas, para que as comarcas orientassem o pretendente a entrar com o processo e enviar para a gente de volta. E aí a orientação é que se alguém tiver alguma dificuldade, entrar em contato com a gente, que a gente também está entrando em contato para auxiliar. Se tiver algum caso que você saiba... Agora, o interessante... Né, Mirela? Eram 30 inicialmente, agora estamos com 200 e tanto na fila guardando o curso. Tem muita gente, cresce bastante. A cada dia, semana, na verdade. Então, Fabrícia, só para complementar que a questão da pandemia, ela foi positiva porque incentivou a gente a bolar essa modalidade EAD, né, que não tinha até então. Então, a partir de julho agora, era a conversa que estava acontecendo, vai ser ofertada essa modalidade e a ideia é permanente, tá? Então, independente de pandemia, os juízes eles vão poder acessar essa modalidade à distância, tá? Então, a gente acha que vai diminuir essa dificuldade. Atualmente, no estado de Pernambuco, nós temos 30 comarcas com equipes. Então, a grande maioria do estado, infelizmente, as pessoas tinham que se deslocar, que eu acho que era essa a dificuldade, né? O deslocamento para uma comarca onde tem curso, só que agora com EAD isso vai ser minimizado, tá bom? Na verdade, até em comarcas que tem assim, a equipe não queria fazer o curso. Uhum. Eu vi muita dificuldade antes da pandemia. Só para acrescentar. Tá, ok. Vamos... Mas está perguntando, aproveitando qual a normativa ou regimento que regulamenta o curso de preparação de pretendentes, especificando carga horária, dinâmica e pedagogia.
Márcio, a gente acabou de atualizar, tá? Essa instrução normativa conjunta. Saiu... Você poderia depois, por favor, disponibilizar para mim, sabe por quê? Porque tem eu estudo de direito que estou estudando essa área da infância e solicitaram isso que não estão conseguindo encontrar essa bibliografia. Se for, Me manda um e-mail, tá, Márcio? Quem quiser também eu posso encaminhar. O meu e-mail é paulo.teixeira, vou colocar no chat aqui. E aí eu acho que é legal. Vou colocar no grupo? Vou botar agora. Eu vou dizer e colocar paulo.teixeira@tjpe.jus.br. Pronto, já coloquei no chat. Foi acabado de atualizar essa normativa do Tribunal de Pernambuco. O Paulo é minúsculo, tá, gente? Porque saiu maiúsculo, mas é minúsculo. E acho que é legal todo mundo ter contato. Eneri, levantou a mão. Gente, ó, só para esclarecimento, como eu sou da área da educação, aí eu só queria saber de vocês o seguinte, veja, todo mundo está falando em EAD, né? Que esses encontros com os pretendentes, né? E o que a gente colocou também no projeto seria em EAD, ou seja, educação à distância, né? E aí eu pergunto a vocês, esses encontros vai possibilitar um processo sincronizado, ou seja, em que os pretendentes estão ao vivo falando, é isso? Cíntia, tu quer explicar o nosso projeto? Como vou é que explicar. Na verdade, Eneri, o curso ele tem várias etapas. Ele vai ter etapa que ele vai assistir vídeos com conteúdos específicos. Tem chats online, onde ele vai postar opinião ou postar dúvida. E tem também videoconferências, que aí é no mesmo horário todos os participantes. Então, ele tem vários recursos de interação. Então, vai ser síncrono e assíncrono. Exatamente. Exatamente. Síncrono e assíncrono. E pela plataforma Moodle. Não sei se alguém já conhece, já fez algum curso, vai ser pela plataforma Moodle, tá? Eu acho que a gente já pode ir para alguns encaminhamentos, né? Antes, eu só queria um ponto que Charles falou e que ficou em aberto e que eu acho que é importante a gente discutir, que é a questão do horário, né? Que Charles colocou da possibilidade de mudar o horário. Pessoalmente, eu acho que não. Eu acho que esse horário está ótimo, sabe? Horário noturno, porque sai do horário de trabalho, pelo menos da grande maioria, né? Tem algumas pessoas que dão aula, que trabalham à noite, mas eu acho que é um horário muito bom. E já que ficou esclarecido que o apoio que o tribunal vai oferecer é esse apoio de instrução, eu acho que é tranquilo isso ser feito nesse horário. Até porque vai ser feito antes, né? Que é ajudar a pessoa a acessar uma plataforma, dar alguma orientação. Se for o caso, até na hora do encontro mesmo, você dá alguma orientação por WhatsApp de uma pessoa que tem mais dificuldade, eu acho que isso é tranquilo. A gente está fazendo isso nesse momento, trabalhando às vezes à noite, em final de semana. Então, o que eu fiquei preocupado no começo era se haveria necessidade de montar uma estrutura, né, para isso, e aí como ficou esclarecido que não, pelo menos a minha opinião é que isso não devia ser mexido no projeto. Eu acho que a única coisa que pode ser adaptada é essa questão da gente começar em agosto, né? Eu concordo com o Márcio que nada impede de haver a reunião em julho numa dinâmica normal. Agora, Márcio, a gente só não vai conseguir informalmente até julho fazer nenhum tipo de comunicação, né? Eu acho que a gente tem um bocado de tarefinha de casa antes, que eu acho que durante julho a gente vai efetivar essas tarefinhas de casa. Ver a questão do termo, ver a questão da reunião, ver a questão do ofício, isso tudo é para julho. Mas nada impede de vocês oferecerem a reunião em julho, na dinâmica normal de vocês, mas que a gente não vai ter condição de, nesse momento, fazer essa comunicação. Suzana está inscrita. Eu acho que para a gente começar, não pode também começar tumultuado, né? Eu acho que é melhor a gente estender para agosto, para organizar essa primeira parte. Então, a primeira reunião ela vai ficar muito solto, né? Eu acho que a gente pode empurrar tudo um mês para trás, né? Então, e pronto, começamos em agosto, tá de bom tamanho, né? Para começar direitinho, não é? Dentro de uma relativa, né,
sincronia, né? Senão fica muito confuso. Perfeito. Mais alguém, pessoal, para a gente poder ir já para os encaminhamentos? Acho que tem Charles e Emilene, vamos lá. Eu queria aproveitar essa fala da Suzana e emendar com, acho que foi proposta de Cíntia. Uma vez que esse curso, né, do Moodle, né, já tem um planejamento que vai começar esse mês, né, não se sabe a data ainda, era importante ter essa previsão das datas dos encontros, dos GAAs, porque durante o curso vocês poderiam já fazer essa instrução, né, porque aí ele já teria a conexão, independente da data. Óbvio, se não for agora no dia 8, né, como acho que a doutora Elia falou que recebeu um WhatsApp, mas que for um pouco depois, mas que quando ocorra, já tem essa previsão dos encontros de assistência, né, a essas comarcas que não têm GAAs, para poder a gente já fazer, de fato, a conexão. Senão, vai ficar muito desencontrado e que aí, se ficar a título de recomendação, ou se algum magistrado achar adequado colocar como obrigatório, que também isso é possível, né? Ele pode regulamentar na comarca dele, isso já tem essa previsão. Apesar que vai ser um pouco difícil, porque tem muitas tarefinhas, como o Paulo falou aí, né? Essa coisa de esse ofício vir junto com a reunião, que vai esclarecer. Então, eu acho que a gente está construindo uma realidade, né? Que ela também não precisa ser tão, assim, marcante, né? Ela pode ser uma coisa, assim, palpável, palatável, né? É isso. Obrigado, Charles. Suzana? Só para complementar, né? O Charles, como sempre, ele é excelente na sistematização das ideias. Eu acho que até para não começar tudo da mesma vez, ao mesmo tempo, não é? Então, já que vai começar o EAD, né? Os cursos psicossociais em EAD em julho, não é? A gente começa em agosto o encontro dos pretendentes, né? Eu acho que é uma coisa mais cadenciada, né, e mais devagarinho, né, para as pessoas irem absorvendo isso. Né? É tudo muito ao mesmo tempo, as pessoas vão ficar incomodadas com tanta novidade, né? E eu acho que é um passo a passo, né, um dia de cada vez, né, e vai ser perfeito. Ótimo. E aí, pessoal, podemos já ir para os finalmente, né? Eu acho que, como sugestão, pelo menos de encaminhamento interno do tribunal, eu acho que a gente precisa marcar uma reunião interna para a semana que vem para detalhar isso tudo que a gente ficou de pendência, né? Detalhar uma minuta de um ofício, detalhar uma proposta de uma data para uma reunião com os magistrados sobre isso, e fazer se a gente decidir, né, por isso, fazer o convite a algum representante do grupo de adoção para participar disso, escolher algum magistrado também para fazer esse relato dessa importância, dessa integração entre os grupos de adoção e o tribunal, a preparação dos processos de habilitação. Só que, assim, eu voto da gente fazer isso num outro momento, porque é algo mais interno, né, que a gente vai precisar definir detalhes, né, e aí, pelo menos essa é a minha sugestão. Não sei se vocês teriam uma outra proposta para a gente finalizar e encaminhar. Suzana. Pronto. E lembrando, né, que nós precisamos também estabelecer o fluxo de como os pretendentes chegarão a nós. Tá? Qual o caminho? A vara vai nos indicar, né? Como nós saberemos os participantes, porque a gente vai ter que fazer um controle de presença, não é, pessoal? Isso é possível de ser feito, né? Mas a gente tem que saber nós temos que ter um encaminhamento, não é? Eu acho, das varas, né? Dos pretendentes que irão participar, ou das famílias que irão participar. Uhum. Né? Em relação ao pós-adoção, nós colocamos no projeto como é que funciona aqui em Recife. Normalmente, eu gosto de falar com a família antes da reunião para entender o caso, as dificuldades, né? Para não chegar na reunião, senão uma família, ela ocupa o espaço de toda a reunião. Então, se eu faço essa anamnese antes, né, eu já facilita isso, eu já vou sabendo do caso, já vou introduzindo aquela problemática da família na reunião, sem que ela monopolize a reunião toda, entende? Que a gente tem 2 horas só de reunião. Então, por exemplo, as famílias que participam, né, elas teriam que entrar em contato com a gente. Esse fluxo, né, nós criamos um e-mail para a PEGA, não é? Ele está com o Charles, a gente pode ceder esse e-mail, né, para, se por acaso essa comunicação dos frequentadores das reuniões vierem por e-mail, pode ser usado o nosso e-mail da PEGA que nós já temos.
Esse e-mail, Suzana, está no projeto? Não, né? Eu acho que tá. Deixa eu só ver Eu aqui. botei no final lá, inclusive tem o da Apega e tem o da Angaad, que é Tem. que é o meu Apega. oficial. Você pode, inclusive, mencionar os dois, se quiser. apega.associação@gmail.com e o relaçõespublicas@angaad.org.br. Meu institucional da Angaad. Pronto, eu pergunto porque eu acho que isso já é um dado importante para nós, para a nossa reunião, para a gente pensar nesse fluxo, né? Por exemplo, se o fluxo vai ser comarca diretamente com vocês, se a SEGEA vai entrar nesse fluxo, acho que são operacionalizações, né, doutora Hélia, Priscila, Mirella, que a gente precisa conversar, mas como você já tem um e-mail, já facilita porque já tem onde vai desembocar, o que a gente precisa definir. O e-mail sempre oficializa, não é, Charles? Então, você colocou por e-mail, né? Você tem como referência. A ideia do e-mail foi justamente como a APEGA, né, a Associação Pernambucana dos GAAs, ele foi construído a princípio com esse projeto. A gente quer concretizar, a gente tem outras missões, mas nesse momento é concretizar esses encontros de qualificação de formação de pretendente e dar assistência no pós-adoção, que isso é uma questão assim emergencial. Então a APEGA foi constituída, estabelecida para isso, e aí a gente viu que o e-mail é necessário. A gente achou que a princípio a gente ia fazer essa recepção, né, das inscrições, mas depois a gente pensou que isso ia ficar um pouco complexo, a gente não está ali na unidade da vara, então talvez seja interessante, pensando no fluxo, orientar a vara para poder receber os interessados em participar, e a vara faz essa comunicação para a gente. Aí a gente vai sistematizando, talvez tratando isso, para também controlar a frequência, isso mesmo não sendo recomendado. É importante a gente ter as informações e depois, sendo uma questão obrigatória, a gente vai ter que controlar quem participa, quem não participa, né? Então tem que ter algum elemento ali de controle. Alguém comentou, talvez seja interessante, não sei, acho que foi Leide, a disponibilização do calendário, por exemplo. Esse calendário pode só estar disponível, vocês comunicam para a gente o calendário fica disponível no site da SEGEA, por exemplo, e aí vai ficar fácil, né, tanto para o pretendente como para a vara saber quais são as datas para também fazer essa comunicação. E aí a gente vai ter que discutir quem faz a comunicação, é a vara, enfim, a gente precisa conversar sobre esse miudinho. Outra coisa que a gente também tem que, e aí é bom vocês já pensarem, vejam, nós tivemos mais de 200 pretendentes, isso foi no primeiro levantamento, pessoal. Se a gente continuar fazendo esse levantamento, tem mais de 200 pretendentes pendentes de programas de preparação, que podem ser o mesmo público que vão participar das reuniões, né? Então, uma coisa que vocês têm que pensar também é se vocês têm capacidade instalada para qual é o número de pretendentes e, se houver um número muito grande, se vocês têm capacidade de duplicar as reuniões ou triplicar, a depender da demanda, tá bom? Então, só para esse número que Cíntia, Mirella e Priscila deu, foi muito importante, porque nós já temos essa demanda reprimida para o nosso curso de pretendentes, mas que pode ser uma demanda reprimida para vocês também. Suzana. Mas a gente tem a gente tem outros dados in office. Tem muitos pretendentes aí da região metropolitana que estão aguardando essas reuniões, né? Que estão atrasados e que todo dia, né? A gente recebe. E aí, já vai sair o curso em EAD? Então tem muita gente nesses 200 que são pessoas de regiões onde tem GA presencial, entendeu? Então esses 200 não são do interior do estado, de locais onde não tem gás, temos certeza absoluta disso. A Emilene concordou, porque nós estamos sendo assediados assim, diariamente, na ansiedade de saber quando é que serão essas reuniões. Perfeito. Né? Que é o pessoal aqui, sabe? O pessoal que frequenta os nossos gás. Perfeito. Sem mencionar que, claro que esse projeto pretende dizer ainda que ainda não estão... Estão escutando? Sim. Pronto. Sem mencionar que esse projeto pretende que ainda não estão habilitados e habilitados tendo assim, mas já estão pedindo para mim que tem que estão pedindo para mim presença em encontro de declaração, e eu já estou habilitada, como é que pode, sei o quê. Eu fiquei até surpreso quando já me pediram já isso, já os habilitados. Aí eu instruí com você direitinho, calma, nem assim não.
primeiramente, os pretendentes que ainda não estão habilitados. E quando for renovar, aí sim vai haver necessidade de citar, se solicitar, obviamente, a participação dos grupos de apoio à adoção, apenas como para dizer que está acompanhando, aí sem mencionar isso, né? Uhum, perfeito. Você está trazendo uma questão, pelo menos pelo que eu entendi, o teu áudio estava chiando um pouco, Márcio, mas vai haver uma preferência para os pretendentes não habilitados, não é isso? Né? Se houver essa procura muito intensa, para viabilizar a habilitação desses pretendentes, sobretudo naquelas comarcas em que isso é obrigatório, né? Suzana. Paulo, eu penso que nos nossos cursos, né, esses que nós estamos discutindo agora, tem que ficar claro que esses cursos virtuais são para pretendentes e famílias onde não há HA. Porque, veja, nós não podemos abrir para locais onde há GA, senão nós vamos esvaziar os GAs presenciais. É muito mais fácil fazer virtualmente do que você participar do GA presencial. E nós, veja, é importante a presença física, né? É diferente quando você participa de um encontro presencial, ele é muito mais eficaz. Então, este virtual, ele só pode ser considerado quando não há possibilidade do presencial. Então, a gente, fazendo isso, eu acho que a gente não vai inflar o nosso público, entende? Então, isso, eu acho que isso aí tem que ficar claro, né? Que esses encontros virtuais, a gente está propondo, na verdade, um GA virtual, não é, gente? Né? É um GA virtual que nós estamos criando, né? Um grande GA virtual, né? Que nós estamos em atitude adotiva, os 10 GAs estão criando, oferecendo esse grande GA virtual para que pretendentes e famílias de locais onde não há GA possam ter esse serviço. Então, não é justo que pessoas onde há o GA presencial, né, eles participem. Não. Né? Eu acho que não pode, não. Isso tem que ficar claro, né? Na hora de nós informarmos, né, sobre esse serviço. Perfeito, Suzana. Eu só tenho uma dúvida, porque a gente está no momento de transição, né? Nós não, por exemplo, eu acredito que não está tendo reunião nesse momento, agora em julho, a reunião presencial, elas não estão acontecendo ainda. Mas está havendo online, né? Pronto, onde há GA, estamos tendo. Mas essa é a minha questão. Onde está acontecendo reunião nesse momento, a gente não sabe quando é que as coisas vão reabrir. Existe uma reunião ordinária dos grupos de adoção e esse projeto é uma outra reunião, é isso? Sim. Pronto, sim. Beleza. Pronto, era só para ficar... Então esse projeto é uma reunião extra, entendeu? Então, cada tranquilo. GA vai ter a sua reunião mensal, né? Então, tranquilo, quem está em Jaboatão, continua em Jaboatão, Recife, né? E senão a gente prejudica o nosso fluxo aí dos GAs presenciais, né? Ficou totalmente claro, né, o nosso... Entendeu? Uhum. Totalmente compreendido. Pessoal, mais alguma questão? Desculpa, Milene. Fora a Milene, tem mais alguém inscrito? Que eu não estou vendo, ninguém levantou a mão, nem... Vai lá, Milene, pode dizer. Para mim ficou só uma dúvida, que a gente vê acontecer, pelo menos no GAP, a gente vê com muita frequência, pessoas que, para conseguir acelerar, acho que movidas muito pela ansiedade de ser habilitados, eles acabam frequentando vários grupos. Então, a gente tem no GA Paulista pessoas que em um mês foram a 3 reuniões para poder ter esses 3 comparecimentos e apresentar logo o quanto antes para se habilitar. E aí, me vem uma dúvida. No caso de uma pessoa que é do interior e está participando dessa reunião que a gente está fazendo, destinada somente ao pessoal do interior, haveria algum impedimento dela, por exemplo, participar de uma reunião que está acontecendo online do GAP, do GA de Olinda, por exemplo, e ela ter 3, naquele mês, 3 comparecimentos? Vocês aceitariam que fosse feito dessa forma, como é aceito da parte do presencial? Doutora Hélia? O áudio está desligado, doutora Hélia. Eu não entendi bem a sua pergunta. Você quer saber? Fala de novo aí, por favor. Tá. Tem pretendentes que, durante o mês, eles frequentam 3 grupos de apoio para conseguir distintos, para conseguir que tenha logo aqueles 3 comprovantes de comparecimento e já volte para a comarca.
quando a gente está se destinando a fazer um grupo online para o pessoal do interior, há um impedimento do pessoal do interior, além de participar desse online, participar também do GA de Olinda online e pegar mais um comparecimento, fazer o que faziam no presencial? Eu entendo possível. Agora, isso é uma questão que fica a critério de cada juiz. Em regra, os colegas aceitam, não é? Por exemplo, Recife são 4 encontros. Paulista, Ricardo disse que agora são 2, eu acho, que são exigidos. Jaboatão já tem um número que eu não sei. Então, assim, cada juiz vai deliberar e vai dizer se vai ser só o da comarca dele ou não, mas eu acho que não há problema, não. Entendo viável. Suzana? Mesmo porque, no primeiro momento, a Milene, não vai ser obrigatório para o interior do estado, né? A gente vai começar com o opcional, né? Então, essa preocupação neste primeiro momento, eu acho que para o ano que vem a gente pode ver. Né? A partir do momento que for decidido, que for obrigatório, né? A gente vê essa possibilidade. Ok. Mais alguma questão, pessoal? Acho que a gente poderia encerrar. Minha sugestão era, enfim, a gente depois, não sei se o que é que a gente faz já para aproveitar o tempo, se a gente do tribunal continuaria só para marcar a reunião da próxima semana, ou se a gente veria depois por WhatsApp, doutora Hélia, Priscila, Carla, o que é que vocês acham melhor? Paulo, depois a gente tem uma reunião agora da SEJ, a gente só está esperando então acabar para entrar em outra. Tá, então a gente conversa por WhatsApp para marcar esse encaminhamento para a próxima semana. Fica melhor. Tranquilo. Tá bom, Carla, doutora Hélia, tudo certinho? Tranquilo. Mais alguém? Alguma questão? Estamos já finalizando. Eu queria fazer só uma divulgação, pessoal, que na próxima quinta-feira vai haver a apresentação de um documento que foi construído pelo Tribunal de Justiça do Pará, pela Coordenadoria de lá, sobre preparação de crianças e adolescentes disponíveis para adoção em casas de acolhimento. E aí eu queria convidar vocês, tá? Eu vou mandar o link da reunião para a Suzana e ela repassa para vocês. Vai ser na quinta-feira, 15 horas, 3 horas da tarde, também pelo Zoom, tá? Então, tem um documento no TJ Pará, que foi construído esse ano, em maio, que é uma orientação para os serviços de acolhimento na questão da preparação das crianças para adoção, que eu acho que é uma outra porta que a gente tem que bater, né? Conversar com as crianças, em que momento conversar com as crianças? Muitas crianças não são preparadas, não há esse diálogo. Tá? Às vezes, o primeiro diálogo sobre a questão da adoção é quando chega o pretendente, e isso, às vezes, causa um espanto na criança, e aí às vezes a equipe do judiciário espera que a equipe da casa faça isso, a equipe da casa espera que a equipe do judiciário faça, fica aquela indefinição e a criança e o adolescente fica perdido ali. Então nós estamos também propondo essa discussão, e aí como já é esse documento, a gente não precisa inventar a roda, né? Então, a gente convidou a colega Rosana, que é lá da coordenadoria do TJ do Pará. Então, quem tiver disponibilidade, acho que vai ser muito legal a participação de vocês, né? Já que a gente está nesse movimento de compartilhar, de pensar junto estratégias. Vai ser bem interessante isso também. A gente teve uma reunião na semana atrasada com as casas de acolhimento, que foi muito boa também, sobre a aproximação dos pretendentes à adoção com as crianças disponíveis para adoção. Eu acho que eu nem compartilhei com a doutora Hélia ainda do resultado dessa reunião, depois eu vou compartilhar. Foram dadas ideias interessantíssimas, que depois a gente pode compartilhar com vocês também, porque a gente está entendendo, pessoal, que a questão da adoção, ela tem várias portas e janelas. Muita coisa que a gente precisa. O relatório do grupo de adoção, né, que Cíntia sempre fala, ele apontou muito isso. Então, a gente está tentando, aos pouquinhos, ir atacando cada uma dessas questões aos poucos, mas a gente está com a preocupação também de fazer isso de uma forma muito sistêmica. Porque, veja, só nessa reunião a gente já viu como tem correlação essas participações nas reuniões dos grupos de adoção com o curso de pretendentes que a gente está ofertando. A gente, em algum momento, vai ter que afinar isso também, né? Vocês precisam ter contato, por exemplo, com esse curso que a gente está ofertando, em relação aos temas, como nós tivemos contato com o cronograma que vocês vão ofertar, para haver complementariedade, né? Para haver articulação. Então, eu acho que nessas reuniões que já estão virando sistemáticas, que a gente está fazendo, a gente vai aprofundando e vai
costurando melhor isso. Então, por isso que a gente convida vocês também para a participação nessa reunião que vai ser na próxima quinta, né, 15 horas, sobre a preparação de crianças e adolescentes, tá bom? Acolhidos para adoção. A gente espera a participação de quem tiver disponibilidade. Manda depois o resumo, Paulo, porque eu mesmo vou estar em audiência. Foi aquela que você falou, né? Foi aquela que eu convidei a senhora, que a senhora já disse que ia estar. Mando. A reunião também vai ser gravada, né? Então a senhora vai poder assistir depois. Eu vou ler no documento, mas o documento está disponível já no site do TJ do Pará. E aí também quem tiver disponibilidade de ver antes ou depois da reunião, talvez é um documento importante. Eu vou compartilhar com Suzana, tá? O documento agora. E aí ela pode compartilhar com vocês para quem quiser ler antes da reunião, até para fazer perguntas para a Rosana. Mais alguma questão? Só agradecer, né? Agradecer a participação. Mais uma reunião maravilhosa, né? Super produtiva. Né? Super cheia de encaminhamentos. E aí a gente entra em contato com vocês depois, porque eu acredito que a gente vai ter que conversar em julho ainda, né? Depois dessa reunião interna, que a gente vai pensar alguns fluxos, a gente vai ter que conversar com vocês para saber se o fluxo que a gente pensou, ele é adequado, ele contempla as possibilidades de vocês também. Mas eu acho que a gente já tem alguns modelos na cabeça para serem discutidos. Tá bom? Fantástico, gente. Eu não aguento nem esperar falar minha vez. É muito fantástico essa possibilidade. Vocês desculpam, né? Na terceira idade a gente tem isso mesmo. Assim, essa possibilidade de a gente trabalhar em sinergia, não é? Como a gente cresce e como as coisas assim transcendem, né, as proporções naturais. Então é fantástico, isso para todos. A oportunidade que nós estamos tendo, né, de participar aqui de vocês, né, de como as coisas acontecem na origem, né, e o vice-versa, né? É sensacional, é incrível. Olha, muito obrigada. Eu realmente estou super feliz, porque essa sempre foi a nossa meta. Suzana sabe muito bem disso, desde o início, né, Suzana? Acho que há mais de 20 anos atrás, né, de trabalhar em parceria. Quantos anos? Oi? Não diga quantos anos, por favor, pessoal. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso, viu, doutora Suzana? Então, realmente é uma felicidade muito grande. A gente está assim, extremamente engajados, né? Eu acho que essa parceria só fortalece as ações, não é? E sempre foi isso que a gente pensou, e agora que, né, a doutora Hélia deu aí uma força muito grande, né? Paulo também, né? Eu acho que isso vai produzir muitos frutos, né? Obrigada, pessoal. Pessoal, então, muito obrigado. A gente vai se falando. Também. Vou encaminhar para vocês agora a questão do documento e encaminho ainda hoje também o link dessa nossa reunião, tá? Que sempre fica gravada no YouTube do NIAI, que é o nosso núcleo da coordenadoria. Bom? Eu quero agradecer a oportunidade que a gente teve, né, de estar juntos. Eu acho que é uma possibilidade de dialogar e a gente, com isso, compartilhar nossas ideias e daí a gente fazer uma construção bem sólida. Então, eu quero agradecer a todos. E a foto? Eita, a foto agora. Quase esquecendo da foto. Tem que se ajeitar, né? Em pandemia, essas fotos, eu, sinceramente, Paulo. Quem puder abrir a câmera aí, quem tiver disponibilidade. Eu acho que a gente tem que primeiro bater parabéns, né, pessoal? A Verônica está muito para trás, Verônica. Venha mais para frente um pouquinho, você está escondida. Agora. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Cadê o print aqui? Pronto, deixa eu só confirmar que deu certo. Isso é histórico. Estão sendo. É importante parabenizar a CIG e a SEJAI, né, por toda essa articulação. Charles arrasou na live, né, Charles? Foi ótimo. Foi maratona, né? Olha, obrigado pela compreensão. Pessoal, então tudo certo. Também vou mandar a foto por
por WhatsApp. Deu certo. Todo mundo ficou bonito. Obrigada, Paulo. Como sempre. Obrigada, Paulo. Um abraço, Tchau. pessoal. Até a próxima. Tchau. É. Tá, pessoal. Até a próxima.